E aí pessoal, tudo bem? Uma notícia que causou muita agitação no esporte americano na última semana foi o anúncio da punição ao Houston Astros pelo escândalo de roubo de sinais, de uso de aparatos eletrônicos para o roubo de sinais dos catchers e arremessadores adversários. Esse esquema estaria sendo usado desde 2017, a temporada em que o time foi campeão em cima do Los Angeles Dodgers, e foi mantido nos anos seguintes. E em 2018, o Boston Red Sox também teria adotado um esquema um pouco menor, mas também teria adotado e foi campeão também, né, da World Series, ganhando também do Los Angeles Dodgers na final. Então a punição aos Astros foi anunciada nesta semana. A punição aos Red Sox, se houver alguma, ainda não foi anunciada, porque a investigação dos Red Sox ainda está acontecendo. A do Houston Astros já aconteceu. Mas a questão é a seguinte, e daí vale para todos os esportes, né? Extrapola o beisebol. Muita gente acha que o Houston Astros deveria ter tido o título revogado em 2017, né? Porque a punição envolve multa, perda de escolha de draft e suspensão de técnico e dirigente. Não envolve alguma mudança de retirar o título não envolve punição para jogador, nem retirar títulos individuais de jogadores, prêmios individuais, nem o título do Houston Astros em 2017. E daí muita gente começou a reclamar que o título não foi retirado, que deveria ter sido retirado porque foi um título conquistado com trapaça, então ele não é válido, ele deveria ser retirado e o campeonato fica com o título vago, ou o título é repassado para o vice-campeão, o Los Angeles Dodgers. Eu não defendo essa tese, tá? Então vou até explicar um pouco por quê. Porque eu acho que retirar um título é algo válido, mas tem que ser uma situação extrema. E acho que esse caso, por mais grave que ele seja, não é uma situação extrema. E a situação extrema vai além do mas ele não seria campeão se roubasse ou não, de se querer fazer justiça com o Houston Astros, de se o quanto você queira punir o clube, o quanto você acha que é importante o que eles fizeram. É algo muito maior, porque retirar um título não é só punição, porque se você perde a medida dessa punição, você começa a punir gente que não tem nada a ver com o assunto. E eu vou te explicar lá. Nos esportes coletivos não se pune o resultado de um time por causa de doping de um jogador, né, ou de vários jogadores. Se um time teve um jogador dopado, esse jogador é suspenso, ele fica um tempo fora e o time segue a vida. Você não pune o clube. Ele vai falar, muitas vezes, é o jogador que foi lá e fez alguma bobagem lá, consumiu que não deveria. Mas há casos em que se descobriu ou que ficou com evidências razoáveis ali para se imaginar que houve uma participação do clube ou da comissão técnica do clube no doping de jogadores da equipe, né? E mesmo assim é muito raro haver uma punição para clube. No Campeonato Brasileiro de 86 chegou a acontecer isso. Tá? E foi uma das pequenas confusões que levou a todo aquele imbróglio do Campeonato Brasileiro de 87, Copa União, taça de bolinhas ou não. Eu expliquei esse caso, inclusive no caso do doping, num videozinho que eu vou deixar aqui no final desse aqui, o vídeo que eu explico a situação de Flamengo Sport, o título quem foi campeão brasileiro de 87. Se você quiser, só veja o começo do vídeo, porque eu explico a caso do doping, né, que envolve o Vasco. Foi um jogo entre Sergipe e Joinville e acabou botando o Vasco na parada, botou a Portuguesa, virou uma confusão. Tá? Mas é muito raro acontecer, né? O regulamento do futebol brasileiro tirou essa cláusula, por exemplo. Por quê? Bom, teoricamente falando, o esporte coletivo é mais difícil você medir a participação individual de um atleta, o quanto a vantagem que aquele atleta tirou com o doping ajudou ele ou o time dele a conquistar aquele resultado, porque as ações individuais se diluem muito mais no esporte coletivo. Esportes individuais punem, né, com a perda de título, tanto atletismo, natação, ginástica. Daí o cara perde o título mesmo, né? E mesmo competições por equipes dos esportes individuais também, porque a participação daquele sujeito é muito fácil de você perceber que são equipes pequenas, né, e não são ações articuladas, na verdade são ações sequenciais, são uma soma de atuações individuais. Então um atleta dopado numa equipe de revezamento, a equipe inteira perde medalha. Mas nos esportes coletivos não acontece isso, né?
teoricamente é por causa dessa questão ali do... E a questão do Houston Astros, se lembra um pouco isso, né? Porque o time tirou uma vantagem ali, não dá para medir o quanto aquela vantagem foi determinante para se conquistar o título, tudo. Ainda que eu acho que ela tenha ajudado bastante, sim. Eu acho que ela ajudou bastante, sobretudo nos jogos decisivos contra os Dodgers, que foram jogos muito apertados, e ainda aquilo pode ter feito a diferença, sim. Até ficaram rodando vídeos aí na internet mostrando cenas de lances decisivos daqueles jogos, e alguns que poderiam ou não ter tido algum tipo de roubo de sinal e trapaça de facilidade. Uma outra questão meio conceitual aí é que o roubo de sinal lembra um pouco, lembra bastante, aliás, o que o New England Patriots fez com o New York Jets na década passada, de espionar, né, as jogadas do adversário. Você não está manipulando o jogo. Você está tirando uma vantagem estratégica por ter informações privilegiadas obtidas ilegalmente. Mas o jogo em si está rolando. Você não está manipulando o jogo, mudando o desenrolar do jogo para seu favor. Você está tirando vantagem de ter informações privilegiadas. Qual que é a diferença? Por exemplo, nesse aspecto, eu acho que o escândalo também do New England Patriots de murchar a bola, que os Patriots foram punidos por aquilo. Se aquilo foi de propósito, tudo articulado para facilitar os passes do Tom Brady, sei lá o que, aquilo eu acho até pior, porque na verdade você manipulou um equipamento do jogo, você manipulou o jogo de verdade. Você fez com que a bola tivesse características diferentes para facilitar você a obter certos resultados. Seria como, por exemplo, num jogo de futebol, quando, por exemplo, você está atacando, você consegue trocar a bola e fazer que a bola seja uma bola que, por exemplo, quando você chute ela vai mais forte, e quando o adversário pega a bola, você troca uma bola para uma bola mais pesada, em que ele vai ter que chutar com muito mais força, a bola não vai ter velocidade, não vai andar muito, alguma coisa assim, né? Você manipular a bola eu acho uma coisa conceitualmente mais grave, ainda que o impacto disso no resultado final do jogo talvez até seja menor, mas conceitualmente acho pior. Você está manipulando o andar do jogo, é como de alguma forma, sei lá, comprar um árbitro, alguma coisa assim. Mas a questão principal sobre tirar ou não o título não é essa. Não é sobre o quão justo ou injusto foi o título. É sobre o que representaria tirar um título para a liga como um todo. E aí que pega. Muitas vezes quando a gente está pensando nessa coisa de punir o Houston Astros, a gente está pensando na punição, até com aquele sede de sangue de causar a punição porque o cara foi sacana. Mas dependendo do que você faz, você pune muito mais gente. E pode até ser pior, né? O esporte americano se vende muito como um negócio, se vê muito como um negócio. E quando você retira um título, você diz que aquele negócio não tem credibilidade, né? Ainda uma coisa é certos jogos e certas figuras dentro desse jogo não ter credibilidade. Quando você tira um título, você diz que todo aquele campeonato não teve credibilidade, que aquela punição foi grave, que aquela infração foi grave o suficiente para invalidar tudo aquilo que foi jogado. Todos os milhões de torcedores que foram aos estádios naquela temporada foram de trouxa. Todo o dinheiro que os torcedores gastaram naquele ano, comprando ingresso, comprando camisa, comprando boné, foram trouxas. O tempo que eles perderam foi para nada, foi para ver um campeonato que nem campeão teve. Foi, mesmo os times que perderam, os torcedores despenderam dinheiro, tempo, dedicação, emoção para aquilo, até um desgaste sentimental de trouxa, porque eles estavam na esperança de ver o time deles ganhar alguma coisa que importava, ser campeão, e não ia ser campeão. Não teve campeão no ano. O impacto é muito forte, né? Talvez publicamente o dono do Los Angeles Dodgers até faça declarações meio evasivas sobre se ele acha que o Houston Astros deveria ou não ter o título retirado, se acha que o título foi manchado ou sujo, porque ele também está querendo jogar para a torcida, e a torcida do Los Angeles Dodgers está querendo ver o sangue do Houston Astros. Mas eu tenho convicção de que se fizer uma votação, que chamar todos os donos de clubes da Major League Baseball numa sala e fizer uma votação, você acha que deva retirar o título do Houston Astros, o próprio e dar o título ao Los Angeles Dodgers, é capaz de até o dono dos Dodgers votar a favor dos Astros. Primeiro porque ele sabe que ele vai ganhar um título que vai ser um título apenas como... vai mudar só a página, vai botar um ano a mais na lista de títulos dos Dodgers na Wikipédia, e ele vai receber um troféu que ele não vai nem poder tirar todo o proveito econômico até
que um título teria, porque não é um título que você conquistou, que a torcida vibra, você ganha um jogo, tudo, e daí você vende produtos. Você vai ganhar um título retroativo. Quem é que vai ter ânimo de comprar uma camisa, um boné comemorativo de um título de 2, 3 anos atrás? Né? Isso não existe. Tudo bem, você vai fazer um jogo lá, você vai receber o troféu, bota o troféu lá no meio do campo, antes do jogo começar, a torcida vai vibrar. Não é a mesma coisa. E você vai ser um título que os Dodgers até vão considerar legítimos, né? Mas não vai ter o mesmo sabor, não vai ser a mesma coisa, porque ele não foi curtido no momento dele. No caso, por exemplo, de Patriots e Colts, né, que foi o caso da bola murcha, a ideia era que se definisse uma punição, se fosse uma punição para mudar o resultado do jogo, que fosse antes da fase seguinte começar. Ou seja, antes do Super Bowl. E daí você tira os Patriots e bota os Colts. E daí você muda o resultado de um jogo. Agora, depois que tem o Super Bowl e os Patriots são campeões, se você tira esse título por causa do jogo da semifinal, você tá tirando toda a credibilidade daquele torneio. É um impacto muito mais pesado. E além disso, o torcedor dos Astros também vai ficar pensando que, putz, tudo aquilo que esse time me fez de trouxa, ele vai se sentir traído pelo próprio time. Quer dizer, ele vai se sentir traído pela liga e vai pegar ranço da liga, mas vai se sentir traído pelo próprio time também, porque uma trapaça que o próprio time fez com que ele gastasse muito dinheiro e muito do tempo dele de trouxa. E daí talvez você perca uma franquia, talvez aquele time passe a ser até ignorado pela própria cidade, visto como vergonha pela própria cidade e pelos seus torcedores, ou pelos seus ex-torcedores. Então o impacto disso na liga como um todo é muito grande, ainda mais no esporte que se vê como um negócio, acima de tudo. Mas isso vale mesmo pro futebol, que tem uma mecânica um pouco diferente, né? Quais são casos em que títulos são retirados? A Juventus teve título retirado na Itália. A Juventus teve 2 títulos italianos retirados. Um deles ficou vago e o outro foi repassado para a Inter, que era vice-campeã. Qual que foi a coisa? O título da Inter vice-campeã foi um título porque foi o título da Juventus. A Juventus conquistou o título ainda durante as investigações, então já se sabia que tinha alguma sujeira acontecendo. Então no momento do título você já deu para a Inter. Então o torcedor da Inter pôde comemorar o título mais ou menos no momento em que ele estava acontecendo, só um pouco depois. O outro do ano anterior já tinha ido para o Beleléu, deixa o título vago. Não ia mudar mais, né? Não ia fazer muita mais diferença. E o caso da Juventus foi muito grave, porque o Luciano Modi, que era o chefão da Juventus, o principal diretor da Juventus, foi pego aí a partir de gravações telefônicas em que ele conversava com a comissão de arbitragem e ele manipulava a escolha dos árbitros do campeonato italiano. Ou seja, você está manipulando o jogo, você está colocando árbitros que você quer no jogo dos outros, no jogo do seu time e no jogo dos outros times. Você está manipulando o jogo, você só não está tirando uma vantagem para jogar melhor, né? Você não está tirando uma vantagem, uma informação extra para que você consiga adivinhar o que o adversário vai fazer e jogar melhor. Não, você está manipulando o jogo como um todo, botando o árbitro que você quer. Isso é uma coisa muito mais grave. E além de tudo tem a questão da credibilidade. O beisebol ainda tem alguma credibilidade diante do público e ele tem que zelar por ela. Tirar o título tiraria essa credibilidade, faria com que essa credibilidade caísse. No futebol italiano era o contrário, a credibilidade já havia sido perdida. O italiano, por si só, já tem muita desconfiança sobre o resultado de futebol, já é uma coisa que corre muito no folclore do futebol, que muito resultado é roubado, time pequeno tem um jogador que vende resultado para máfia de aposta, tudo. É uma coisa corriqueira de se falar no futebol italiano, mesmo quando não tem nenhum escândalo acontecendo. E daí quando vê um caso desse, a credibilidade da liga vai pro saco. E se a liga não faz algo muito pesado, ela nunca mais recupera essa credibilidade. Então punir pesadamente a Juventus e tirar o título era algo válido. E tanto é que a Juventus foi rebaixada para a segunda divisão e perdeu os 2 títulos, porque era a forma do futebol italiano tentar recuperar a credibilidade com a torcida. No esporte americano, onde é mais comum se retirar título é no esporte universitário, sobretudo no futebol americano, universitário, mas já até aconteceu no basquete. Mas aí é uma questão um pouco diferente. A questão é porque as infrações que geram as punições são punições bem pesadas, algumas vezes até desproporcionais, é porque a infração cometida, se não for punida exemplarmente, se ela for se tornar comum, se outras universidades, né, outras equipes começarem a cometer, elas botam em risco um negócio como um todo, né? Porque o esporte americano universitário se beneficia demais do fato dos atletas não serem pagos, dos atletas atuarem de graça. E
para onde vai todo o dinheiro, todos os milhões e bilhões de dólares que as universidades faturam no esporte universitário? Vai para as universidades, né? Ou para o bolso de alguns diretores ali, ou para melhorias da universidade e tudo, mas vai para a universidade. Esse dinheiro não é repassado para os jogadores. E os escândalos que geram de retirada de títulos são justamente quando se descobre que algum time sacaneou nessa área, ou, por exemplo, pagou para o jogador. E daí, se um time paga para o jogador e tem uma punição meio levinha, o outro vai falar, eu vou pagar, se a punição é só isso aqui, eu vou pagar uma multa, sei lá o que, vou pagar. Eu pago pro jogador ali e aumenta as chances de ganhar um título e vamos nessa. E se todo mundo começa a fazer isso, todo o negócio entra em risco, porque toda a economia do esporte universitário tem como base o fato de que os atletas não recebem, que é até uma coisa contestável. Eu mesmo contesto muito isso, gravei um vídeo falando sobre isso, vai aparecer aqui no finalzinho desse aqui embaixo, que os atletas universitários recebem dinheiro e daí, se todo mundo começa a receber, as universidades começam a parar de ganhar dinheiro. Ela deixa de ser uma atividade tão lucrativa assim. Ou seja, você bota em risco o negócio. O negócio pode ruir ou pode ter dificuldades. E daí ninguém quer. Todo mundo quer que o seu dinheirinho fique ali. Então, trapaças na área de pagar por um atleta, elas são punidas gravemente, retirada de título, tudo. Sendo que, no fundo, elas são menos graves do que algumas das outras medidas, como, por exemplo, espionar o adversário, mudar o enchimento da bola. Elas são bem... o espionar ou ver os sinais. Pagar um jogador é grave tudo, mas assim, é bem menos grave que isso tudo, né? Mas se pune ali porque é o negócio todo que está em jogo. Tá? Mas é isso, então, se você gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho e comente aqui qualquer coisa que vocês acham sobre esse assunto. Vou deixar também na descrição do vídeo aqui um link, como eu só posso colocar 2 videozinhos aqui, né, então vou colocar da Copa União de 87 e do pagamento para atletas universitários, vou colocar embaixo na descrição o link para o maior escândalo da história do esporte americano, que na verdade não envolveu uma retirada de título, porque na verdade o time que cometeu a trapaça perdeu o título e perdeu de propósito, e essa foi a trapaça, tá bom? Um abraço e até mais.